todas as vezes que a sorte me encontrou, ela me encontrou trabalhando. Então a gente sempre trabalhou muito. Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver essa super série com Leandro e Leonardo Castelo, que lideram a 300 franchise. Vamos ver o Leandro e o Leonardo? Então, vamos com a gente! Estamos aqui com Leandro e Leonardo Castelo, do grupo 300 Franchising. Como é que começou o grupo 300 Franchising? Primeiramente, muito obrigado. Prazer enorme nosso de estar aqui junto contigo. Cara, eu sempre gosto de falar assim, né, Flávio? Onde que começa a empreender? Para nós começou na nossa infância. Nosso pai falava muito, 3 coisas. Ele falava que um dia a gente ia ter o nosso negócio e olha só, ele não empreendia. Ele falava pra gente sonhar muito grande, ele falava que a gente tinha que ser muito bom em tudo aquilo que a gente fosse fazer. E aí, tava eu e meu irmão em São Paulo, um dia, nós vimos uma Kombi passar na rua vendendo produto de limpeza e o grande insight que nós tivemos foi o quanto esse cara vende, ele vendia muito. E aí meu irmão pega e solta. E se a gente montasse a natura dos produtos de limpeza? Começou a nascer aquele sonho na nossa cabeça, Flávio. E aí a gente começou a colocar aquilo em planilha, em número. Antes você era funcionário de uma grande empresa, né? Os dois. Eu na Coca-Cola, não na área de vendas, na área de indústria. Nós somos engenheiros. Somos engenheiros de formação. Os dois. Tem nada a ver com vendas. Nada a ver com vendas. Você Coca-Cola e você? Sadia. Duas grandes empresas. Empresas e a gente com cargos legais. A tomada de decisão, ela não partiu só nossa. Nós compartilhamos com a nossa família o nosso desejo de empreender e de fazer algo para nós. Então foi uma reunião em família, Flávio, que parecia uma reunião de conselho, sabe? A gente colocando o nosso sonho na mesa para ser votado. Por quê? Porque eu, meu irmão e meu pai, os 3 sairiam das empresas para montar um negócio que era basicamente o seguinte: bater de porta em porta para vender produto de limpeza, sabe? Algo que não estava dentro da nossa zona de conforto. A gente iria sair de São Paulo para fazer isso, então nós fomos para Joinville para empreender. Começamos muito pequeno, Flávio. E todo sonho começa pequeno. Começa pequeno. Uma das coisas assim que eu gosto muito desse tipo de programa, porque a gente tem a possibilidade de mostrar para as pessoas que empreender tem um início, tem um primeiro passo que começa na tomada de decisão. Deixa eu até complementar um pouquinho falando da nossa história quando a gente começou. A gente saiu de São Paulo, vamos montar um negócio em algum lugar. A gente ainda não sabia onde. A gente foi para Florianópolis. Conhecer Florianópolis e entender se lá seria um bom lugar pra gente poder montar. Lá falaram pra gente de Blumenau. A gente não tinha parente em Blumenau, não tinha parente na região. A gente naquela época não tinha GPS ainda. A gente errou o caminho, acabou passando direto e foi parar em Joinville. Olha só que história interessante. Chegando em Joinville, a gente entrou na cidade, falou, pô, já tá de noite, vamos dormir, amanhã a gente volta pra Blumenau. Paramos pra comer numa lanchonete, essas que tem na rua assim, né? De repente a gente saiu da lanchonete, meu irmão perdeu a carteira dele. Como a gente não era da cidade, não tinha GPS, era um outro momento, né, do mundo, né? A gente falou, caramba, e agora como é que a gente acha a carteira dele? Rodamos a cidade, rodamos e não achamos mais o lugar aonde ele tinha deixado a carteira, né? Aí falou, vamos dormir, amanhã a gente vai lá buscar. Quando foi de manhã que a gente foi, a gente descobriu que o pessoal só abria à noite. Aí a gente falou, pô, quando a gente descobriu o lugar, né? Aí a gente pegou e falou, pô, então a gente vai ter que ficar até de noite para poder pegar a carteira dele, porque na época cartão, dinheiro, habilitação, tava tudo na carteira. Aí a gente ficou em Joinville, falou, pô, já que a gente vai ficar em Joinville o dia inteiro, vamos conhecer a cidade. Então a gente começou a fazer uma pesquisa de mercado na cidade, que não era uma cidade que estava no nosso radar. A gente começou a fazer uma pesquisa de mercado e começou a entender o seguinte, ó, Joinville estava perto de uma capital, Curitiba, perto de Floripa, 120 km de uma, 180 de outra, no meio de 2 capitais, era a maior cidade do estado, é a maior cidade do estado, de Santa Catarina, mais industrializada. A gente falou, caramba, é um belo de um lugar pra gente poder começar de novo, né? Começar a vida aqui, começar empreendendo. Aí a gente pegou e foi pra Joinville, sem conhecer ninguém na cidade. Na verdade, hoje eu percebo, né, que a gente não sabe nem direito o que estava fazendo, porque mudou pra uma cidade que a gente não conhecia ninguém, que não tinha nenhum parente, que a gente nunca nem tinha ido na cidade, né? Fez só aquela pesquisa de mercado
mercado foi. E foi, assim, um desafio muito grande, porque quando você vai montar um negócio pequeno, sem capital, né, é um desafio, a gente sabe que é um desafio de muitas pessoas que tem no Brasil, muitas pessoas passam por isso, né? Monta negócio pequeno, sem ter capital, e a gente montou sem a nossa base, sem a nossa família, porque a nossa família teve que ficar inicialmente onde a gente morava. Então foi só eu e o Léo pra lá, então não tinha WhatsApp, não tinha telefone direito. Então, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas por que vocês dois são tão unidos? Porque desde o começo a gente foi criado assim, nosso pai criou uma base muito forte pra gente, mas a gente também passou muita dificuldade junto, rompeu muita dificuldade junto. E só tinha eu e ele, né? Aí o que acontecia? Às vezes a gente tava na cidade assim, eu falava, caramba, eu não aguento mais. Porque tem gente que olha pra gente hoje, sucesso, fala assim, cara, mais de 6 mil negócios esparramados no Brasil, em 11 países tem franquias das nossas marcas. E, cara, esses caras são uns monstros, esses caras não cansam nunca, né? Inabaláveis, né? Não é. Teve vários dias assim que a gente tá sentindo tão fraco. Eu olhava pro Léo e falava assim, caramba, cara, não aguento mais. Aí ele falava, não, bora, não vamos desistir. E um dando força pro outro. Isso é super importante. No dia seguinte, invertia, ele tava desanimado e a gente vamos embora. Flávio, então você imagina, mesmo nós com faculdade, formados, trabalhando em grandes empresas, quando nós fomos começar, nós não tínhamos algumas coisas que são básicas para o negócio. Não tínhamos noção de planejamento estratégico. O nosso maior ponto forte hoje é venda. Nós não tínhamos a mínima noção, Flávio. Se você desse pra gente uma nota de R$100 e falasse assim, vai lá e vende por 500, a gente não conseguia vender. E aí, nós não tínhamos noção financeira. Quando nós montamos um negócio com pouco capital de giro, quando deu 6 meses depois que a gente chegou para renovar a nossa kitnet, o cara da kitnet falou assim, olha pessoal, eu sei, vocês pagaram em dia os 6 meses, mas eu não posso ficar sem receber. Nós não tínhamos dinheiro para pagar uma kitnet de R$400. O que nós tivemos que fazer? Nós mudamos para dentro do galpão. Foram morar dentro do negócio. Mas aí quando eu falo assim, foi morar dentro do negócio, o que era morar dentro do negócio? Era 2 colchão, 2 malas, o guarda-roupa que a gente adaptou na época, sabe no banheiro, embaixo do banheiro tem aquele balcão? Aquilo ali era nosso guarda-roupa, meu e dele. A gente praticamente não tinha nada. Então, e aí hoje, Flávio, o que nós descobrimos no meio do caminho e passando dificuldade? Que nós tínhamos que desenvolver alguns comportamentos empreendedores. Nós tínhamos que ter muita resiliência. Cara, empreender não é fácil. Se a gente for falar aqui, talvez no franchise seja mais fácil, você abrevia a curva, mas existem dificuldades. A pessoa não pode comprar uma franquia e achar que ela vai acontecer sozinha, porque ela vai contratar um gerente, deixa a coisa acontecer, vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora. Então, os comportamentos de uma pessoa de resultado, isso a gente aprendeu na prática. Cara, quem que eu olho lá em cima que já fez alguma coisa grande, que são os comportamentos desse cara? Esse cara é altamente focado, essa pessoa é altamente disciplinada, essa pessoa tem comportamentos de uma pessoa de resultado. E a gente passou a clonar isso. Quem são nossas inspirações? E por isso que eu adoro esse tipo de programa, que é justamente para a pessoa clonar atitudes e comportamentos que as pessoas de resultado isso têm. Isso mesmo, atitude. E qual foi a principal que nós vimos? Que todos os grandes empreendedores tinham a habilidade da venda e nós não sabíamos vender. Quando a gente começou a perceber isso, o que acontece? Eu e o Léo tinha recém saído da faculdade, éramos engenheiro, mas executava a parte técnica, né? Trabalhava em empresa, era bem sucedido naquele ramo que a gente estava ali naquele momento, e você acaba tendo muito ego, cara, e você acha que você formou, que você saiu da faculdade, que você tem um canudo, pô, tu acha que tudo que você tá fazendo tá certo, né? Isso acontece com o franqueado, acontece com todo mundo que vai empreender. Às vezes o cara tem uma carreira de sucesso, ele tem uma carreira de sucesso, e ele acha que porque ele foi um executivo de sucesso, que ele vai empreender e ele vai ter sucesso, mas às vezes ele não está sabendo que ele tem que desenvolver novas habilidades. No nosso caso em específico, nós não sabíamos vender nada. Não está preparado e às vezes acha que está preparado. A gente naquela época, a gente começou a conversar com bastante empreendedor, começou a perceber como o pessoal vendia, começou a pegar a dica. Naquela época, em outro momento do mundo, né, era curso presencial, muitos cursos de vendas, né, muito livro. Então a gente começou a ler, começou a criar um desejo muito grande, cada vez mais de puxar conhecimento. E um negócio legal que foi assim, como a gente já estava empreendendo, cada curso de vendas que a gente fazia, cada livro de vendas que a gente lia, a gente trazia e já colocava em prática na sequência. Então o poder de execução
ele é muito importante. Aprendeu o conceito, bota na prática. Isso aí. Então a gente lia um livro, colocava em prática, no dia seguinte, falava assim, caramba, funciona. Aí você fica louco pra quê? Eu tô doido pra chegar no final do dia, pra mim pegar o livro de novo, não, eu quero ver demais o que mais que eu posso aprender. Aí trazia mais conhecimento, botava na prática de novo. Humildade de saber, se eu não sei, eu vou aprender. Antes de empreender, vá aprender. Vocês foram buscar, foram aprender e já estão aí mandando ver, que eu tô vendo. Entendemos que a gente precisava se desenvolver na área de vendas, nos desenvolvemos e a gente começou a trilhar um caminho de venda. Somos engenheiros, então o que a gente aprendeu, Flávio? Que a gente precisava transformar todo não em um sim. E aí a gente criou método. Então, apesar de não estar no franchising desde o início, nós sempre acreditamos que as pessoas e as empresas precisam ter métodos e processos de trabalho. Então, a gente foi colocando tudo em processo. Quando a gente colocou tudo em processo, ou seja, o jeito que estava dando resultado para nós, a gente começou a passar isso para revendedores de produto de limpeza. E a empresa começou a crescer. De 2007 para 2012, que foi o ano que nós montamos a nossa primeira loja, nós chegamos a desenvolver dentro de Santa Catarina, só dentro do estado de Santa Catarina, mais de 1.000 revendedores. Nós nos desenvolvemos como venda, mas nós também nos desenvolvemos como empreendedores e, acima de tudo, como treinadores de pessoas. O que a gente faz todos os dias na nossa empresa? Nós treinamos e desenvolvemos pessoas para a nossa empresa e para o mercado todos os dias, Flávio. É isso que a gente faz. E aí a empresa começa a crescer, por quê? Porque você tem mais pessoas tendo resultado. E em 2012 a gente abre nossa primeira loja, que foi uma transformação mental muito grande. Por quê, Flávio? Era um conceito disruptivo. Até então eram revendedores. Era 100% venda porta a porta. Se você olhar no Brasil, no modo geral, antes de 2012, na verdade, finalzinho de 2011, não existia loja de produto de limpeza. Não era um conceito, ninguém acreditava nisso. Quando nós demos um Google, loja de produto de limpeza, aparecia 0 foto ali, pra gente fazer benchmark. E aí nós falamos o seguinte, vamos fazer um supermercado de produto de limpeza. Inovação. Não existe inovação. Com esse pensamento, nós abrimos a nossa primeira unidade. E nessa abertura tem uma série de aprendizados. Por quê? O projeto era tão novo no Brasil que nós ganhamos um prêmio da Pequenas Empresas e Grandes Negócios de participar de um programa chamado Extreme Makeover. Nós íamos participar de 7 edições da revista. Então, pra nós, cara, que tinha começado, tava dormindo no chão outro dia atrás, a gente falou, cara, sair na Pequenas Empresas 7 edição, cara, a gente delirava com aquilo. Só que aonde que tava o grande prêmio de verdade, Flávio? Nós seríamos mentorados, e naquela época não tinha o termo mentoria, consultoria, por 5 grandes empresas que apoiavam o projeto, que era Claro, Itaú, Itautec, Endeavor e Alterdata. Hoje nós somos empreendedores Endeavor. Global, né? Globais. O que é o bacana disso? Quando nós fomos no primeiro dia de projeto, nós conhecemos um empreendedor lá chamado Vladimir Carvalho, que é o fundador da Alterdata aqui do Rio de Janeiro. Vladimir. Já teve entrevistado aqui com a gente também, é feríssima. Falamos do Vladimir para todo mundo que a gente tem a possibilidade. E aí, o que é a grande questão? Ele usou um termo lá no palco, Flávio, que ele falou assim, eu construí uma máquina de vendas. E aí nós falamos, cara, máquina de vendas é a base que a gente acredita. Quando ele desceu do palco, chegou eu e meu irmão nele e falou assim, Vladimir, será que a gente pode visitar a sua empresa? E ele deu um cartãozinho de visita e falou assim, ó, manda 3 datas para minha secretária, marca e vai lá. Cara, você sabe o que é uma aula das 7 da manhã até o horário de você ir embora? Quando nós chegamos às 7 da manhã, nós batemos na porta errada, porque tinha 2 Alterdatas e a gente bateu em 2 prédios. 2 prédios, Teresópolis. E aí nós fomos na recepção de um dos prédios. Em 2012. E falamos assim, a gente queria falar com o Vladimir. E a recepcionista falou, não, aqui é a Universidade Alterdata. E a gente falou, caramba, o cara tem uma universidade para treinar o time dele. Porque na época ele já tinha 1.200 pessoas. E uma coisa que deixava a gente encucado, como que um cara tem 1.200 colaboradores em Teresópolis de tecnologia? Cara, como? Na hora que a gente chegou em Teresópolis, ninguém entendeu. Não tem mão de obra. Ele formou a mão de obra. Nesse dia, a gente caiu a ficha que a gente precisava de fazer igual. E a gente começou a criar essa cultura de treinamento. É o puro benchmarking, né, que se fala. Ou seja, vocês foram aprender na fonte de uma empresa que não tinha nada a ver com o negócio de vocês, não, mas tinha muito ensinamento, né, muita água para beber ali. Quando a gente estava lá em Teresópolis, você vê como é que é interessante, como que às vezes as pessoas não têm noção como que elas impactam e transformam a vida dessas pessoas, quanto que é importante esses momentos, a gente se doar. Tava lá em Teresópolis, aí eu ficava pensando assim, né, o cara tem 1.200 funcionários, tem uma universidade para treinar, o cara doou o dia dele inteiro pra gente, por nada.
nos ensinando. Aquele dia mudou a nossa vida, impactou e transformou tudo, porque a gente mudou a forma de pensar. Por isso que a gente bate tanto assim, a gente tem que transformar a mente das pessoas que estão ao nosso redor, porque quando a gente transforma a mente das pessoas e tem um mindset de vencedor, a gente faz com que tudo ao seu redor se transforme. Aí é onde começou a expansão das lojas da Ecoville, porque como a gente já estava transbordando prosperidade para os nossos revendedores, os pessoal que já trabalhava com a nossa marca, todo mundo começou, falou, cara, eu também quero ter uma loja, porque assim, abriu uma loja em tal bairro, em outra, e a gente vendia na região inteira, no estado inteiro. Então o pessoal falava, cara, na minha cidade eu quero ter uma, eu vou ser o dono da Ecoville, na minha cidade eu quero, cara, e aquilo foi um negócio muito rápido, muito mágico. Nós estávamos com muita vontade de fazer as coisas acontecer, nós estávamos com um time naquele momento que também estava com muita vontade, a gente estava fazendo com que todo fosse próspero para todo mundo, os nossos revendedores estavam todo mundo com muita vontade, com muito amor pela marca. Então a Ecoville começou a explodir dentro do estado de Santa Catarina naquele primeiro momento. E já franquia aí, não? Não era franquia. Não era franquia, mas tipo sócio. Licenciamento. Aí é que tá. Por falta de conhecimento, naquele momento, nós não nos tornamos franquia. Não conhecia, não sabe o que era franchise. Não sabia nem o que era franquia. Perfeito. Hoje, por mais que a gente venda muita franquia, porque são muitas marcas diferentes, na verdade, a nossa curva de conversão, ela é até menor do que as outras pela nossa exigência da entrada do franqueado, do perfil do cara. A gente faz uma avaliação com o psicólogo para poder entender, a gente faz alguns testes para poder entender se a pessoa realmente está preparada para esse momento que ela vai viver. Porque o que a gente quer? A gente quer pessoas que estejam na ponta, junto com a gente, que amem, que estejam no momento certo para poder a gente conseguir, assim, transformar a vida delas através do conhecimento, e o conhecimento que é aportado nelas faz com que o resto todo se transforme. Vocês vão dar para ele é conhecimento. Agora, o restante tem que estar dentro dele. E vai ficar rico com esse cara, porque ele vai, é o que você falou, vai montar uma, duas, três, quatro, cinco, multifranquia, que ele aprende a operar aquele negócio e começa a multiplicar. Em 2012, a gente estava montando a primeira loja. 6 meses depois, no meado do ano, a gente tinha montado mais 6 lojas, eram 7 lojas até aquele momento. Quando foi em 2015, a gente já estava com 142 lojas licenciadas, não eram franquias. Cara, porque quem começou com a gente, montou uma loja, começou a dar certo, montou outra, a gente tem muitos franqueados que estão com a gente desde aquela época. O segredo, cuidado com os seus 10 primeiros franqueados. Esses 10 primeiros vão ser a base de tudo, porque são os caras que vão crescer e vão falar bem. Tem uma frase que eu gosto bastante, essa frase eu ouvi da Cris Arcangeli, que ela fala, cara, todas as vezes que a sorte me encontrou, ela me encontrou trabalhando. Então a gente sempre trabalhou muito. São 14 horas por dia por muitos anos consecutivos de muito trabalho. Só que no meio do caminho, nós encontramos muitas oportunidades, e uma delas foi quando a Endeavor nos convidou para participar do nosso primeiro programa de aceleração. Em 2016, quando nós participamos do programa Promessas Endeavor, nós encaramos todos os nossos dias como uma grande oportunidade das nossas vidas. E quando nós fomos para esse programa, tinha lá 16 empresas de tecnologia, tinha o Chico, que é um grande amigo hoje, o dono do Guacamole, que é restaurante mexicano, e nós de indústria e varejo. Cara, quando você vê a molecada da startup, o mindset deles, a velocidade, os métodos de trabalho são diferentes da economia real. E o que nós fizemos? Nós falamos, cara, que isso? Que mundo é esse que a gente não conhece? Nós nos aprofundamos nele. Então a gente começou a pensar o seguinte, cara, peraí, se existe um modelo de crescimento mais rápido do que a gente cresce hoje, porque a gente já crescia muito, que é o modelo da tecnologia, da inovação e das startups, vamos imergir nesse mundo. Então a gente começava ali a participar de programas da Endeavor, nós nos tornamos empreendedores Endeavor globais. Para quem não conhece a Endeavor é a maior ONG de empreendedorismo do mundo. Nós fomos lá para as Filipinas, passar por um painel internacional, passamos por 18 etapas. Inclusive, alguns dos nossos avaliadores foram grandes nomes do franchising. Marcelo Scherto. Grande Marcelo, grande amigo Marcelo Scherto. Scherto, quem formatou a Ecoville lá no início. Esse é o campeão. Juarez Leão, foi um mentor nosso no meio do caminho. Ricardo Bomeni, um dos caras que avaliou e falou assim, não, esses meninos têm potencial de crescer. Trabalhei com o Ricardo. Que legal. Adir Ribeiro, cara, o Adir, eu e meu irmão, a gente ama o Adir de paixão. E aí, Flávio, o que começou a acontecer? Nós começamos a emergir nesse mundo, ser mentorados, fomos lá pro outro lado do mundo, para as Filipinas, emergimos para dentro do mercado de startup, fizemos benchmarking mundial em franqueadoras como Starbucks, franqueadoras como Miniso. Cara, Miniso crescia mais de 1000 contratos
franqueados por ano. E aí nós falamos, cara, deixa eu entender o que esses caras fazem pra gente fazer algo parecido. E tirar um pouco dessa mística que crescer rápido tem tanto risco assim. Tem risco se você não mensurar, se você não tiver um plano, se você não tiver um propósito claro, se você não tiver alinhamento cultural. Se você não tiver estrutura. Se você não tiver controle, se você não tiver estrutura. Até falando disso, é bom olhar o ponto nosso. Quando a gente virou franquia, depois do licenciamento, nós já éramos a maior fábrica do sul do Brasil de produto de limpeza. Tem muita gente que conhece a Ecoville e fala assim, Ecoville, produto de limpeza, não sei o quê. Entrou pro franchise, explodiu. Não, a gente já era grande. Demorou muito para vender no canal franquia o que a gente já vendia em multicanais. Nós já tínhamos estrutura. E aí, Flávio, a grande transformação, no final das contas, nós fizemos um tripé que faz isso tudo funcionar de forma muito mágica, que é pegar a cultura de startup com métodos ágeis de crescimento, tudo que a startup faz. Pegamos a nossa cultura organizacional de vendas e de inovação, que nós sempre tivemos isso na nossa veia empresarial, muita formação de time e, no final das contas, gestão de processo para conseguir fazer com que essas empresas cresçam de forma rápida e sustentável. Para isso, nós fomos avaliados pela Endeavor durante 2 anos. A Endeavor sempre nos avaliou baseado em 3 pilares. Cara, quem são os empreendedores que estão por trás da marca? Então, todas as 86 marcas que estão com a gente, quem que a gente olha primeiro de tudo? Quem é a pessoa que está por trás desse negócio? Qual que é o sonho dela? O sonho dela realmente é escalar, é crescer? Por quê? Porque se o sonho dela não for crescer, não for liderar o seu segmento, provavelmente no meio do caminho ela não vai ter resiliência para isso. Segundo pilar, esse business ele é altamente escalável. Qual que é a planilha financeira que está por trás disso? Ele é próspero para todo o ecossistema? 300 franchising, franqueador, franqueado e tem uma boa proposta de valor para o consumidor final. Quais são as barreiras de entrada desse negócio? Esse negócio é sustentável para toda a cadeia? Ele está passando por alguma dificuldade financeira? Porque de repente a empresa olha para 300 e fala assim, não, eu quero crescer porque vai salvar a minha empresa. Nós não somos salvadores da pátria. Nós pegamos grandes projetos e nós potencializamos ele. Ou seja, são marcas que estão aí já existentes e que vocês estão trazendo para o ecossistema 300. Como meu irmão falou, nós estamos transbordando resultado para essas prosperidade para essas empresas. Quando a gente fala disso, a gente fala assim, cara, eu tô com marcas aqui na feira, como Rafaela Boss, que tem 56 anos de existência. Nós estamos com marca aqui como a 10 Pastéis, que tinha 26 anos quando entrou com a gente, hoje tem 28 anos de existência. Então são marcas consolidadas. O que a gente vem virando a chave do mercado? Você precisa escalar e tomar o mercado rápido. E para isso a gente traz método, processo, mindset, comportamento, cultura organizacional para escalar essas empresas dentro de um modelo sustentável. Ah, vocês vendem para qualquer um? Não. Vocês têm um processo de avaliação de franqueado que vai entrar muito sólido. Igual meu irmão falou, a nossa taxa de conversão é abaixo do franchising. Só que nós somos uma máquina de captação. Hoje ninguém no mercado faz o trabalho de inteligência comercial que nós temos. Só na área de marketing nós temos mais de 40 pessoas. Então o que nós fazemos? Nós pegamos os negócios que nos interessam, que nós enxergamos que são bons negócios, que têm barreiras de entrada, e nós colocamos eles no conselho da empresa, para o conselho da empresa avaliar. Então nós temos um conselho de altos executivos que nós trouxemos para o time, gente que é ex-Scania, gente que é ex-Whirlpool, gente que é ex-Ambev, que está nesse conselho avaliando se realmente esse negócio tem potencial por alguns pilares, pelo empreendedor que está ali, pelo business de ter alta capilaridade, conseguir liderar o seu segmento, não tem trava tributária, não tem trava logística, esse negócio pode realmente crescer para todo o Brasil e estar dentro do time correto. Será que se eu ligar um motor nesse carro, ele está preparado para crescer? E quando diz estar preparado, nós construímos um planejamento estratégico, Flávio. Não é sair colocando um contrato igual louco dentro do negócio, não. Cada negócio, cada das 86 empresas que estão dentro da 300 tem um plano estratégico específico. Específico, né? De acordo com o seu perfil. De acordo com o seu perfil. Tem marca que a meta é 12 contratos por mês, porque nós sabemos que a marca tem capacidade de execução disso. Tem marca que a meta é 3. E 3, muitas vezes, não fecha a nossa conta pelo nosso custo, pela nossa estrutura. Nós somos hoje um barco pesado. Então, para manter toda essa estrutura, nós temos critérios muito claros. E as marcas que entram dentro da 300 são muito bem selecionadas, Flávio. A grande sacada para mim foi quando nós descobrimos, Flávio, que os negócios não funcionam sem vendas. Muitos empresários, eles querem colocar a gestão à frente
para a venda. Primeiro vem a venda, depois vem a operação, depois vem a gestão. Então é uma sacada que muitos empresários montam negócios, montam franquias, sentam de trás de uma mesa e falam assim, deixa eu fazer gestão e eu quero dar uma dica. Não existe gestão de vento, existe gestão de vendas. Você precisa se tornar um vendedor. Independente, mas eu sou técnico, estude sobre vendas. Eu não tenho aptidão, estude sobre vendas, porque vendas vai ser importante para a sua vida. Porque você precisa vender o seu produto, você precisa vender seu sonho. Quando você for atrás de um fundo de investimento é uma venda, quando você for atrás de um gerente de banco é uma venda. Então a venda vai ser utilizada no seu dia a dia. Então a grande sacada é essa. E para mim, o grande erro que nós tivemos, Flávio, foi quando nós saímos das empresas que nós trabalhávamos e nós nos achávamos muito bons porque a gente fazia coisas legais e nós iniciamos o nosso negócio muito sem plano. Mas quando eu digo plano, estou falando, nós tínhamos ideia de se tornar um grande player regional, mas a grande questão está no como fazer, no papel, sabe? Não é na cabeça dele e na minha, é como eu desenho aqui, o que vai ser o passo a passo para a gente chegar a ser o maior da cidade. Hoje nós temos muita clareza de como ser o maior do mundo. E esse passo a passo pode ser corrigido com o tempo, agora mas tem que ter um passo a passo. Tem que ter o detalhe. Então, grande sacada vendas e grande cagada não ter construído uma empresa inicialmente com um plano e com uma estratégia de como fazer acontecer. Que bacana, que bacana. Vamos lá, Leandro agora. Começar pela cagada. A grande cagada, mais ou menos o que o Léo comentou, só que eu vou falar de uma forma diferente. Quando a gente começou o negócio, veio as dificuldades, né? A gente achava que a gente sabia tudo e foi só se afundando. Até o momento que a gente foi dormir no galpão e passou 2 anos dormindo dentro do galpão, naquele colchãozinho. Mas esse quarto aqui já dormiu eu, Leonardo e o Leandro aqui dentro. Eu vou te falar um negócio, foram 2 anos que todas as noites, eu ficava deitado, pensando, tentando entender o que estava acontecendo na minha vida. Aquilo foi uma cagada muito grande, nós realizamos no meu modo de ver, você sabe por quê? Porque você sai de uma faculdade, você sai de um emprego que você, dentro do lugar que você tá, você tem um cargo de liderança, e você vem fazendo acontecer, e você tem da empresa, porque a empresa tem um budget gigantesco que você administra, bastante pessoas embaixo de você, colaboradores da empresa, e você toca o negócio, né, com o dinheiro dos outros, no caso, você faz acontecer com o dinheiro dos outros, aí você sai dali, monta um negócio pra você e você acha que você vai fazer acontecer porque você fazia como executivo. Não é a mesma coisa, aí você tem um ego muito grande, falta um complemento e você não consegue entender porque falta humildade. Esse ego, essa falta de humildade é uma cagada muito grande, é um erro que as pessoas cometem com muita frequência. A gente passou 2 anos, eu e meu irmão, dormindo no chão e tentando entender o que a gente estava fazendo deitado naquele chão, depois da gente ter saído de uma empresa administrando um budget gigante, um monte de colaboradores embaixo, liderando transformações dentro da empresa e de repente passando uma vida daquela que a gente estava passando. Então assim, essa falta de humildade, essa falta de entender, de buscar conhecimento para si, sabe? Eu acho que é a maior cagada que a gente realizou na nossa história, eu acho que muitos também realizam. Seja humilde no modo geral, traga conhecimento, entenda que você tá errado. Naquele momento ali, eu vou te falar, 2 anos que a gente passou, eu passei 1 ano culpando o mundo por eu estar deitado naquele chão. E por isso que eu não saí daquele chão, naquele momento, porque eu não estava a partir do momento que você percebeu onde é que estava o erro, é que você começou. Eu só saí quando eu comecei a botar a culpa em mim. Quando eu peguei e falei assim, eu sou o culpado de eu estar aqui deitado aqui. Eu sou culpado de tudo que está acontecendo na minha vida. Eu sou culpado. Ninguém tem culpa. E onde está o erro, vamos corrigir. O presidente não tem culpa. A crise não tem culpa. O meu vizinho não tem culpa. Cara, um fiscal que às vezes te pega porque você está errado e executa, ele está fazendo o trabalho dele. Cara, ele não tem culpa da sua incompetência. Exatamente. A gente tem que chegar e falar assim, eu estou sendo incompetente. E aonde eu estou sendo incompetente, como é que eu posso corrigir? Quando você assume essa culpa, 50% do erro você já acabou com ele. Depois você vai passar 40% entendendo como mudar, mas a execução para sair fora daquilo tudo é 10%. Tem gente que ainda erra naqueles 10%. Né? É verdade. Porque não tem humildade às vezes de assumir. Né? E a grande sacada? Cara, a grande sacada está muito relacionada à grande cagada. A gente mudou tudo e transformou tudo, a nossa vida e a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente passou a conviver com gente muito boa. Quando a gente passou a ter amigos empreendedores, a Endeavor abriu as portas com, nossa, inúmeras pessoas. Quando eu passei o primeiro final de semana no encontro de empreendedores Endeavor, aonde lá no encontro tava, vou citar exemplo aqui, dono da iFood, Fred Trajano, Arthur do Boticário, o Max da Maximilha, cara, inúmeros empreendedores Endeavor que estão transformando o Brasil e o mundo nos seus segmentos. E a gente começou a conviver com esses caras e começou a entender que eles são pessoas igual a gente, que eles também têm
tem histórias. Teve um empreendedor que fez uma música, né? Aí eu lembro que eu mandei pra minha esposa falou assim, fizeram uma música da sua história. Eu falei, não, essa história, ela se repete. Bem, Leandro, agora você vai ter que dar uma palhinha dessa música que você falou pra gente. Mas eu te falar um negócio interessante, ó. A gente tem nome de dupla sertaneja. Ah, Leandro e Leonardo. A gente tem corte de cabelo de dupla sertaneja. Roupa de dupla sertaneja. Roupa de dupla sertaneja, mas a gente não sabe cantar. Essa música, já tentei me lembrar, não lembro direito da letra dela, mas ela contava a história de um empreendedor que começou bem pequeno e teve muito medo de empreender, assim como todos têm no começo, e teve fé e resiliência e conseguiu superar, e hoje é um empreendedor de sucesso. Mas essa história, ela se repete, cara, inúmeras vezes no Brasil. Tem inúmeros empreendedores, empresários no Brasil e no mundo, né, que tem histórias assim de se inspirar, e a gente busca, na verdade, também se inspirar. Assim como hoje a gente sabe que tem muitos que vão se inspirar na nossa história aqui, a gente também se inspira em história de vários outros também, que o Brasil, ele é fantástico, assim, tem muita gente boa aqui que está transformando o Brasil aí, e isso é muito mágico, muito legal. Ficou me devendo a música. Olha, fechar o programa, a gente não poderia deixar de fechar, apesar de que ao longo do programa vocês já deram várias dicas aqui, mas eu queria dicas, 1, 2, 3, fica à vontade. Bom, vamos lá. Pra mim, a palavra sucesso ou resultado, ela é um combo de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, dando talvez algumas dicas aqui que eu encaro importante, para você fazer uma construção de um negócio de sucesso e de resultado, tenha um planejamento estratégico claro, entenda qual é o seu propósito de vida. Quando eu digo propósito, entenda os seus valores como pessoa, quais são os seus princípios. Cara, na hora que alguém chegar para você e apontar alguma coisa errada, você tem a certeza absoluta que você vai dizer um não, ou isso não tem claro na sua cabeça. Então, princípio, valores, um código de ética e conduta, propósito muito claro, planejamento estratégico. Cara, ser um empresário meritocrático, uma pessoa que queira o bem do seu time, que saiba dividir o pão. Quem nos ensinou isso? Jesus Cristo. Então, quando você desenvolve essa série de coisas no seu negócio, é claro, ser inovador é muito importante, ter um bom produto é muito importante, ter um bom atendimento é muito importante, método, processo, uma série de coisas dos negócios, mas para mim o principal de todos é você ter muita clareza de onde você quer chegar. E muitas vezes a gente não tem porque a gente não exercita isso. Como que eu faço isso no meu dia a dia sempre? Todas as vezes que eu tenho uma ideia, que eu tenho um sonho, eu coloco isso no papel, eu escrevo. Sabe por quê? Quando você escreve, aquilo começa a se tornar plano. E quando você tem plano de execução e tem um propósito muito claro, você se torna uma pessoa imparável. Porque você começa a não olhar mais para as distrações, para as coisas que vão te tirar daquele caminho, que vão te levar para o seu sonho, independente do tamanho dele. Eu acho que é um pouquinho disso aí, Flávio. Maravilha, agora vamos ouvir Leandro. Deus é justo e Ele não coloca no seu coração um sonho se ele for impossível de realizar. Se você, hoje, você está com um sonho de você empreender, de você começar um negócio, é porque é o momento de você empreender. Não tenha medo de fazer. É o momento, porque Deus é justo. Agora, para você empreender, você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar pessoas para estar ao seu redor, para conseguir te ajudar a realizar esse seu sonho. Você pode buscar esse conhecimento de várias maneiras. Você pode buscar através da aquisição de uma franquia, é o jeito mais fácil, porque o conhecimento acaba vindo junto. Você pode também buscar conhecimento através de um sócio, ou um sócio e uma franquia, mas enfim, traga conhecimento para dentro, não tenha medo do que você vai viver. Outro ponto interessante é o seguinte, qual é o seu sonho? Antes de você empreender, deixa muito claro, define aonde você quer chegar e o que você quer para sua vida, porque assim, ó, não tem problema do tamanho do seu sonho. O seu sonho pode ser a maior do mundo, ser a maior do Brasil, ser a maior do seu estado, da sua cidade ou do seu bairro. Não tem problema o tamanho do seu sonho. O grande problema é você não realizar o seu sonho. Não tenha medo, define qual é o seu sonho e bora pra cima realizar e conte com a gente aí. Que maravilha, minha gente, maravilha. Olha, Leandro e Leonardo, vocês são show, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Valeu, garoto. Valeu, bom demais. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais, vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Mário Quintana. E quem mandou foi Álvaro Lousada Dias, de Sorocaba, São Paulo. Vamos à frase. A vida é um incêndio. Nela dançamos salamandras mágicas. Que importa restar em cinzas se a chama foi bela e alta?
Mário Quintana. Valeu, grande Álvaro. E você aí, manda sua frase também. Nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Comenta, critica. O programa é seu. Importantíssimo. Se inscreva no canal. É só um clique aqui embaixo. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço.